Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live daqui com o pessoal da Brady. A ideia aqui é a gente ter um bate-papo mesmo, conhecer um pouco mais da tese. Os fundadores aqui, João e Pedro, vão apresentar toda a tese, o produto, enfim, mercado, tudo que a gente construiu aqui na estruturação da rodada. E, bom, esperando o pessoal chegar, dar boas-vindas para todo mundo. Bom, acho que podemos começar, 7 horas, 7h02. Sou João Pedro, eu faço parte aqui do time de análise da Exceed, prazer. Estou aqui com o João e Pedro, fundadores da Brady, eles que desenvolveram um super pão proteico, low carb, focado em nutrição, conveniência e uma empresa já do portfólio, então está a segunda rodada que a gente está estruturando para eles, uma empresa que captou com a gente em 2024 e desde então teve um crescimento super expressivo, mais de 520% de crescimento de receita, desde a primeira rodada que fizemos com eles, isso tudo com margem super significante, né? Margem bruta de 69%, margem positiva, margem líquida positiva de 6%. Então, isso tudo reforça o que é um crescimento sustentável. Então, algo que um pilar da Brady que eles prezam bastante nesse crescimento. Bom, acho que antes de passar a bola para eles, falando um pouquinho sobre a Exceed, contextualizando sobre a Exceed para todos, o pessoal que ainda não conhece, o pessoal que já está acostumado aqui com o nosso modelo, a gente é a principal plataforma aqui no Brasil de investimento em empresas privadas, regulado pela CVM, Instrução 88. A gente vem estruturas rodadas para pequenas e médias empresas, podendo dar a possibilidade para os investidores investirem através da nossa plataforma, democratizar mesmo o acesso ao investimento, a boas oportunidades, empresas que com potencial de crescimento, e não foi diferente para a Brady. Então, passar aqui a bola para eles falarem um pouco sobre a empresa, apresentarem a tese, apresentarem tudo que eles construíram desde então. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. É um prazer estar conversando com todos vocês. Acho que hoje aqui vai ser uma noite bem legal, uma noite onde vou conseguir apresentar um pouco da nossa tese, um pouco de um resumo de como que a gente chegou aqui, como é que a gente chegou nesse resultado de 520%, o que é que a gente acredita. Então, ao meu lado aqui eu tenho o meu parceiro, o Pedro Menezes, que é o CEO da Brady, se ele quiser se apresentar um pouco. Boa noite, pessoal. Acho que hoje vai ser uma troca de experiências bem legal aí para vocês conhecerem mais a gente também, a galera que já está aqui dentro poder conhecer mais ainda e também compartilhar com vocês o futuro que a gente tem aqui planejado. Nós dois somos os fundadores. Eu sou o CEO da Brady atualmente e vai ser legal aí a gente fazer esse pitch para vocês. Boa. Bom, legal. Vamos começar. Bola com vocês. Tá certo. Vamos lá. Eu acho que muitos daqui ainda não estão 100% familiarizados sobre o que é a Brady. A gente vem se posicionando nos últimos anos, nos últimos 3 anos e meio mais ou menos, que a gente foi fundado. A gente vem se posicionando como um super pão proteico low carb. Mas isso não resume o que a gente é. Então, o nosso foco da rodada, antes de eu explicar o que é o produto, o nosso foco da rodada é 2,3 milhões em troca de 10%. Falando um pouco mais do nosso produto, para que vocês entendam, aí tem até uma ilustração aqui na própria apresentação. Tem uma lata aqui na minha mão, algumas latas de alguns sabores. Nós somos basicamente um pó que vira qualquer alimento funcional, proteico, low carb, sem glúten, sem lactose, e que você consegue substituir alimentos ruins por alimentos melhores. E é muito simples de fazer. Basicamente, você pega um scoop do nosso pó, uma mistura proteica, mistura com ovo, coloca 90 segundos na frigideira ou no micro-ondas e ele vira infinitas receitas para você substituir quase todos os momentos de consumo do seu dia. Esse é um resumo do nosso produto. E aqui eu vou contar um pouco mais da Brady, a empresa. Hoje nós nos posicionamos como uma marca de alimentos funcionais com foco em conveniência, nutrição e alta recorrência.
O nosso slogan é seu alimento do dia a dia, só que melhor. Mais proteína, menos calorias. Hoje contamos com 7 sabores, então são 7 SKUs base e, e os unitários e o que desenvolve a partir deles. São waffle, brownie, cookie, páprica, queijo, pizza e o original. Então, hoje a nossa gama de produtos que a gente oferece. Cada lata ali rende aproximadamente 20 porções e tem 15 gramas de proteína, low carb e tudo isso que eu já falei. Contando um pouco da nossa história, o que a gente fez até aqui, nós somos uma máquina de converter capital em crescimento. Tudo isso com eficiência operacional. Nesses 3 anos e 4 meses, nós tivemos 54 mil pedidos de histórico, 191 mil latas vendidas, acumulamos um histórico de faturamento nos últimos 12 meses de 9,2 milhões. Nosso recorde de faturamento foi agora, no último trimestre, e em março, foi de 1,49 milhões, e 434 mil reais por mês já de recorrência. Então, como o João falou, a gente atingiu 520% de crescimento de receita nos últimos 24 meses, desde a nossa última captação, com uma margem bruta excelente e uma margem líquida que explica o porquê que a gente consegue crescer tão rápido e investir tão rápido em crescimento agressivo, e ele se explica por isso. Falando um pouco do mercado, o porquê que a gente resolveu criar a Bread. O mercado hoje, a gente tem algumas questões, alguns problemas que a gente precisa resolver no mercado como um todo, que a gente observou na criação do Bread. Nós temos hoje 72% da população que mudou completamente o que coloca no prato. As pessoas estão cada vez mais atentas a ingredientes, a tabela nutricional, ao que consome. E junto com isso vieram a preocupação com as restrições alimentares. Então a gente tem ali uma busca maior de produtos que não contenham lactose, uma busca maior de produtos que não contenham glúten. A gente tem a proteína nos últimos anos como um carro-chefe desse mercado. O mercado inteiro está buscando consumir mais proteína na sua dieta, e tudo isso torna uma mudança estrutural no consumo alimentar, onde 86% já adotaram hábitos mais saudáveis e 45% do mercado brasileiro hoje reduziu o consumo de ultraprocessados. E isso vem junto com a busca de conveniência e nutrição, que é o que eu falei dos 72%. As pessoas estão buscando consumir melhor de forma mais rápida. E a gente percebeu isso no mercado e trouxe uma solução. Então, que solução é essa e que oportunidade a gente está observando? Os superalimentos é uma oportunidade incrível hoje no mercado, e a gente considera hoje a Bread um superalimento. Por que a gente considera um superalimento e qual é o conceito de superalimento para a gente? Porque existem múltiplos conceitos se você for pesquisar na internet. Basicamente você tem um mercado endereçável muito grande, e você pega esse mercado endereçável, então, por exemplo, mercado de panificação, mercado de chocolate, mercado de chá, e você desenvolve um produto que consegue subtrair uma parte desse mercado, só que ele é um super produto desse mercado. Como, por exemplo, o Super Coffee do café, o Desinchá, na época de 2019 do chá, a Bold, do mercado de chocolate, biscoitos, etc. Então, a gente observou, quando criamos a Bread e a tese da Bread, que o mercado de superalimentos era uma super tendência. Então, aqui a gente tem um crescimento de 11,5% em 2025, acima do food tradicional. Então, é um mercado que está super aquecido, não só no Brasil, como no mundo. E o consumo dos superalimentos está presente em 59% das famílias brasileiras, já trazendo aí aproximadamente 10 bilhões de reais por ano. Aqui no mercado global, nós temos um crescimento de 7,7%, e em 2024, esse mercado mundial era de 188 bilhões, e a projeção é para que em 2032 ele chegue em 339,6 bilhões de dólares. E no Brasil, em 2030, a tendência é que ele chegue em 8,6 bilhões de dólares. Mas por que isso para a gente é ainda mais interessante? É o que eu falei no começo. Quando fomos criar a Bread, nós nos validamos na tese seguinte, tá? Qual mercado hoje
que tem a maior recorrência, o maior tamanho, mas que ainda não tem um superalimento consolidado. Ainda não tem um produto realmente que traga o que as pessoas precisam. Então, como eu citei, chocolate, café, chá, todos esses são alimentos, são mercados de recorrência por natureza e que já tinham suas marcas consolidadas. Mas o maior desses mercados é o mercado de panificação. É o mercado que tem o maior tamanho e a maior recorrência, e não existia até a gente um superalimento posicionado nesse mercado. E foi aí que a gente surgiu com a tese da Bread. E se a gente entregasse um pão ou um alimento que conseguisse substituir quase tudo presente na panificação, mas que resolvesse todas as dores do mercado, que é açúcar, lactose, ultraprocessado, é muito carboidrato. Então, a gente desenvolveu, trouxe para o mercado e a gente validou com esses resultados a Bread. Por isso que a gente, no início, considerava a Bread como um super pão, digamos assim. Além disso, nesse mercado de superalimentos, tem uma outra tendência que a gente tem observado, que é a tendência do GLP-1, que é uma outra oportunidade que é mais recente, que não existia de forma consolidada na época que a gente construiu a tese da Bread, mas que para a gente é muito benéfico, é que as pessoas hoje elas estão cada vez mais buscando emagrecer. Então, os remédios de análogo de GLP-1 viraram a febre. Eu acho que qualquer pessoa conhece um ou mais de um amigo que toma Mounjaro, que toma Ozempic. E a Bread hoje é o alimento perfeito para a dieta de quem consome esses remédios, digamos assim. Porque a gente consegue fornecer todos os nutrientes, a gente fornece a proteína que a pessoa precisa, a gente fornece as fibras para a digestão que ela precisa, a gente fornece uma solução mais saudável para que ela consiga consumir e se alimentar e se nutrir sem precisar ficar comendo porcaria e não ter os problemas que os análogos de GLP-1 acontecem, que é perder músculo, que é perder vitaminas. Então, nós criamos um produto que atendia o mercado e que também vai surfar a nova onda dos análogos de GLP-1. Então, o consumidor ele quer comer bem e sem perder tempo. E o mercado ainda não entregou isso, principalmente no mercado de panificação, que é o mercado mais defasado com relação a isso. Hoje, nesse mercado, a gente tem pequenos claims, pequenas, como é que eu falo num termo mais simples, pequenas modificações no produto. Então, hoje você acha somente um pão sem glúten, hoje você acha um bolinho sem açúcar, mas você não acha um produto que realmente resolve a dor. E que dor é essa que a gente queria resolver? Qual era o problema? Eu vim de uma família de pessoas obesas. Eu fui obeso mórbido, pesei 144 quilos na época da minha vida. E eu tinha um problema muito grande com dietas, que era, eu não conseguia manter, eu não conseguia ter uma adesão à dieta. Por que isso? Quando você vai entrar na dieta, você precisa reduzir as calorias que você ingere. E normalmente você faz isso reduzindo porções, ou você faz isso consumindo mais proteína, consumindo somente proteínas de fonte limpa, como frango, clara de ovo, um patinho. Então você vai comer no café da manhã ali, ao invés de um pão de sal, 2 pães de sal, você come meia fatia de pão integral. Então eu tinha esse problema, só que eu sentia muita fome quando eu entrava nessas dietas e eu enjoava muito rápido dessas dietas. Então eu pensei, poxa, vou desenvolver um produto para mim, para que eu consiga solucionar essa dor. Eu desenvolvi o Bread, a primeira versão que não é atual, eu mesmo desenvolvi. Hoje a gente tem uma equipe de P&D grande, inclusive, melhorando o produto e desenvolvendo novos sabores. Mas eu desenvolvi o produto para mim e eu perdi 44 quilos. Então eu sentei com o Pedro e falei, poxa, será que as pessoas no mercado, o Brasil, quer esse produto também? Será que a gente resolve essa dor de mais pessoas? Então, quais são os problemas? As pessoas cada vez com menos tempo de se alimentar bem. Então, hoje, para eu comer, eu tinha que estar preparando frango, eu tinha que estar fazendo salada, comprando salada fresca o tempo inteiro. As opções disponíveis no mercado, não eram práticas e eram pouco saudáveis, então se eu quisesse comer rápido, eu tinha que comer alguma coisa que não me fazia bem. E a gente não tinha um produto que combinasse low carb, sem glúten, sem lactose, proteico e com bom sabor. Principalmente, o problema é que a gente não tinha produtos para quem quer emagrecer. Esse foi o principal lacuna que a gente percebeu. Então, hoje, quando você come, por exemplo, uma barra de proteína,
uma barra de proteína e um chocolate, com a mesma gramatura, o mesmo peso, eles têm a mesma quantidade de calorias. A diferença é que você vai trocar uns carboidratos por umas proteínas. Mas isso não vai fazer você emagrecer. Emagrecer, você tem que ter redução calórica. Então, todos os produtos, se eu incluísse na minha rotina, ele não me beneficiava. Então, o que é que beneficia realmente? É você ter um produto, que são os nossos 3 pilares. É um produto que ele ocupe um grande espaço com pouca caloria, que ele forneça as proteínas, que ele controle a sua resistência à insulina, então que ele seja ali low carb, etc., com ingredientes saudáveis para que você consiga ter fique saudável você consumir, você consiga consumir múltiplos momentos do seu dia de forma saudável e que ele seja rápido para você consumir. E aí foi que a Bread surgiu, foi a oportunidade. Então, foi assim que a gente construiu, validou e cresceu a Bread em todo esse tempo. Dito isso, a gente tornou uma marca de alimentos funcionais focada em proteína, conveniência e recorrência, sendo que os nossos pilares são adesão à dieta, consumo de proteína e alto valor nutricional. Adesão à dieta, a gente acredita que é o que vai trazer a recorrência e é o que tem sido provado. Então, se eu faço o nosso cliente se manter consumindo através de versatilidade, então hoje o Bread você consegue fazer múltiplas receitas diferentes. Então, você pode encaixar em qualquer momento do dia. Então, ele traz praticidade, velocidade e você consegue sempre estar alterando e nunca enjoar. Consumo de proteína, a gente fornece todos os nossos produtos, ele tem acima de 10 gramas de proteína, e o alto valor nutricional foi o que eu já expliquei. Então, a gente consegue substituir os alimentos tradicionais e pouco nutritivos por versões mais saudáveis, proteicas, práticas, e aí a gente consegue trazer uma alimentação melhor em todos os momentos do dia, sem abrir mão do sabor e da conveniência, que é o principal. Então, a nossa tese, a gente iniciou assim, como um produto, um super pão proteico, só que a gente entendeu que na nossa tese o mais importante era a expansão do portfólio através de momentos de consumo. E esse é um dos principais ganhos da nossa marca. O nosso objetivo não é vender um produto, mas aumentar a frequência através de diferentes ocasiões do dia. Então, hoje, em 90 segundos, você consegue preparar um café da manhã, um lanche, uma sobremesa, um jantar. Então, todas as fotos aqui que vocês estão vendo na apresentação são feitas com o bread, são feitas com uma farinha, podendo ser feitas de qualquer farinha, de qualquer sabor. Cada um aqui fica melhor com alguma receita, etc. Então, aqui, esse pão aqui ele foi feito com bread, esse brownie foi feito com bread, esse muffin foi feito com bread. Então, a gente consegue ter uma diversidade. Então, hoje, a gente já faz para nossos clientes vídeos de receita, 2, 3, toda semana, e nunca falta receita para a gente mostrar. A gente consegue estar sempre lançando novos sabores focados, que foi uma das coisas que a gente acertou nesses últimos 2 anos. Depois a gente vai explicar nos track records, que é, a gente entendeu que vender um produto só não era o melhor caminho. Então, a gente pivotou, a gente adaptou os nossos sabores para cada sabor um momento de consumo específico, ou uma forma de consumo específico. Então, os nossos últimos 2 sabores lançados, por exemplo, foram waffle, cookies e brownie. Então, por mais que essa farinha do waffle consiga fazer qualquer outro produto, hoje, como estratégia de marca, a gente entendeu que direcionar para linhas os produtos e saborizar e melhorar a fórmula focado em cada forma de consumo, a gente conseguia ter um leque grande de produtos, um leque grande de SKU e facilitar a comunicação e a venda. E isso foi uma das coisas que aumentou o nosso faturamento ali nos últimos 2 anos, a gente entendendo o que o cliente precisa. Ô, João, desculpa te interromper, mas acho que esse ponto é super relevante a gente reforçar. Conta um pouco para o pessoal como funciona o processo de lançamento de um novo produto, quais são os estudos feitos para incentivar justamente a recorrência e ter toda essa recorrência do cliente. Perfeito. Isso já vai casar aqui com a explicação do nosso modelo. É um modelo simples, é um modelo asset light, que a gente não precisa investir em fábrica para crescer. Então, tudo começa no P&D. Então, hoje a gente tem um time interno de P&D, com laboratório, com a pessoa contratada, com anos e anos de experiência nesse mercado. E hoje, basicamente, a gente faz pesquisas com os clientes, está sempre ouvindo os clientes,
a gente analisa o mercado, entende quais são as mudanças dos próximos 1, 2, 3 anos, quais são as novas tendências que vão vir. A gente desenvolve fórmulas e desenvolve produtos para atender a nossa base hoje de clientes, de mais de 45 mil clientes, e a gente entrevista eles, entende quais produtos eles querem, e eles ainda participam do nosso processo de criação. Então, hoje a gente tem alguns clientes, os melhores clientes nossos, eles participam diretamente no desenvolvimento do nosso produto. Então, a gente desenvolve algumas versões de sabores, a gente já tem mais de 15 versões prontas para lançar nos próximos 6 meses, 12 meses, a gente ainda está se programando. Então, a gente envia para eles, a gente busca toda a referência. Então, gostou do sabor, gostou da textura, como é que está o cheiro, como é que foi fazer, foi fácil, difícil. E isso traz uma inteligência muito grande para a gente de desenvolvimento de produto, que é o que a gente considera hoje que é um dos nossos principais diferenciais. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas eu vou deixar o Pedro falar um pouco aqui de como funciona a nossa operação, que ele vai conseguir explicar melhor. Boa, João. Top. Então, continuando com o que o João falou, pessoal, a gente entendeu que a dinâmica de lançamentos de produtos, a dinâmica de compreender o nosso cliente no melhor momento dele consumir nosso produto era um ponto-chave de crescimento e de aumentar nossa recorrência. Então, como o João falou, nós internalizamos um time de P&D, nós validamos todos os dados que os clientes consomem, como eles consomem, a recorrência, primeira compra, segunda compra, para entendermos quais que se encaixaram e quais que devem continuar na base e quais que não devem. Feito isso, feito esse estudo, feito toda essa avaliação nossa interna, a gente tem parceiros logísticos e fábrica para poder fazer a operação para a gente. A gente opera pelo modelo asset light, então a gente não investe o nosso capital em maquinário, em fábrica, a gente investe nosso capital em distribuição, entendimento do produto e aumento do nosso LTV. Então, a gente pega todo o produto, a gente detém todo o poder de compra, nós que compramos todas as matérias-primas, então nós compramos tudo, nós enviamos para um fabricante que basicamente mistura e envasa. A partir daí, esse fabricante envia para um centro de distribuição, que também é terceiro. Aí aqui eu vejo uma oportunidade grande, principalmente para o Brasil, onde a gente aqui é um país continental, então toda hora muda aí políticas, toda hora muda a questão de tributação. Aqui na questão de operador logístico é um ponto bem importante para a gente, onde a gente consegue, através do estado que a gente está operando e realizando a distribuição, buscar benefícios fiscais, como a gente está indo atrás agora, que a gente vai começar a ganhar a partir do mês que vem, para operacionalizar melhor a carga tributária aqui no Brasil, que a gente consegue utilizar a nosso favor. Então, a gente tem essa estrutura onde a gente pode operar nos principais estados, né, até vir a reforma tributária, a gente tem as outras oportunidades. Então, a gente tem essa possibilidade flexível de estar trabalhando assim. Feito isso, feito o produto chegar no centro de distribuição, a gente tem as outras transportadoras que trabalham conosco e elas distribuem a nível Brasil qualquer produto que a gente compre, né? Listando aqui que nosso fabricante, a gente tem o NJ que trabalha com ele, nosso operador logístico consegue atender toda a demanda, não só nossa, mas de todos os clientes que trabalham, fabricação aí de muita quantidade de latas, então a gente tem super uma estrutura que consegue atender a gente nos momentos de picos relevantes e a gente também consegue passar por esses caminhos tranquilamente. Exato, e complementando... Tudo... Pode falar, João. Tá, não, e complementando o que Pedro diz, complementando o que Pedro falou, a gente também, com relação ao fabricante, por exemplo, nós temos não nos preocupamos, nós temos quase tudo homologado, um segundo fornecedor homologado de todos os insumos, segundo e inclusive alguns, temos até terceiros homologados, e o nosso fabricante, a nossa quantidade de latas que a gente produz com eles não representa nem 2% do potencial total. Então, a gente já recebeu algumas perguntas de investidores, então isso não é uma preocupação. E se a gente crescer 10 vezes, 20 vezes, o fabricante vai ser uma preocupação? Não, ele não se preocupação. Mas pode falar, Ju. E é só complementar que isso tudo reflete em margens melhores e resultados melhores de crescimento com eficiência, né? Então, como a gente reforçou ali lá no início da apresentação, que é um crescimento pensado com eficiência, com estrutura de capital apta a receber esse tipo de crescimento. Perfeito. A gente foca em construção de marca, distribuição e eficiência operacional. Então, é para se preocupar agora? Não. Então, a gente não se preocupa. O que a gente pode construir agora, o que a gente pode executar, que traz o máximo de valor hoje. Então, a gente acredita que esses são os pontos que trazem o máximo de valor.
Isso não quer dizer que no futuro, daqui a 1, 2, 3 anos, isso não possa alterar, mas a gente está sempre revisando trimestralmente e entendendo aonde que a gente coloca a nossa operação e a nossa maior eficiência. E eu acredito que é muito por isso, por esse olhar mais estratégico, que a gente consegue crescer e ainda assim se manter rentável. Então, em 3 anos, nós escalamos receita, base de clientes e canais de venda de forma consistente. Todos os números aqui que eu já falei, a gente não precisa repetir. Então, hoje aqui, essa aqui é uma foto de um dos mercados que a gente tem. Aqui no meio são os nossos produtos. É a Bread. E um pouco dos nossos tracking records. Isso aqui é bem legal. Eu adoro gráfico assim. Gráfico crescendo aqui me brilha os olhos. A gente captou, ali em 2024, R$590 mil com a Equiseed. E com esse capital, a gente conseguiu 520% de crescimento em 24 meses. Do que se deu esse crescimento? Basicamente, a gente focou em melhorar a nossa formulação, melhorar o nosso sabor, entregar um produto melhor para o nosso cliente, sempre olhando para a recorrência e para o nosso LTV. Como é que a gente consegue aumentar? É o nosso foco principal, mais do que aquisição até, apesar de que a gente sabe muito bem adquirir cliente, mas a gente sabe que para a empresa ser sustentável e realmente quebrar essa curva aqui, cada vez subindo mais a curva, que é uma curva interessante, o grau de crescimento dela está sempre aumentando, a gente focando em recorrência. Então, a gente melhorou o sabor, a gente desenvolveu produtos, a gente ampliou canais de distribuição para poder a gente não ficar refém de um canal só, e a gente conseguiu bater 520%, chegando nesse recorde de faturamento agora. Na última rodada, a gente prometeu um desenvolvimento da distribuição, então a gente foi de 19 para 523 pontos de venda. A gente prometeu um desenvolvimento de produto, a gente foi de 2 para 1 SKUs, sendo produtos com alto sucesso na hora do lançamento. Então, todas essas curvas aqui acentuadas e a manutenção do faturamento, que é o mais importante, ela se deu por conta de produtos bem lançados, no momento certo, ouvindo o cliente e atendendo o que ele precisa e o que o mercado de fora precisa. Então, é nosso principal diferencial hoje, além de aquisição, é essa inteligência de produto. E, além disso, nós já temos 20 novos SKUs planejados, seguindo essa mesma lógica de estruturação, que é o que a gente tem maior valor. Aqui um pouco do nosso timeline semestral. Então, a gente terminou a rodada, lançamos a nova fórmula, o Bread 3.0, a gente implementou e validou a expansão do B2B, que é algo muito interessante. Se vocês perceberem hoje, apenas 10% do nosso faturamento vem de vendas para lojistas especializados. Então, hoje, a gente não está presente em grandes varejistas, mercados tipo Pão de Açúcar, como Atacadão, Atacarejo. E isso a gente não está presente de forma estratégica. Porque, primeiro, como a gente fez com a Bread, a gente não cresce se todos os nossos KPIs hoje, a gente não quer crescer, a gente não tenta crescer se a gente não tiver todos os nossos KPIs da fase que a gente está validados. E foi isso que a gente fez no primeiro semestre de 2025. A gente entendeu como que a gente iria adquirir o cliente B2B, como que a gente iria fazer o lojista ganhar dinheiro, como é que a gente faria o nosso produto girar lá dentro. Então, quais estratégias a gente teria que implementar? O trade, como é que a gente, uma melhor trade para a gente? Como é que a gente abordaria ele da melhor forma para construir relacionamento? O time interno, como é que ele deveria estar estruturado? Qual é o sellout ideal? Os clientes eles estão ficando com ruptura? Que tipo de cliente? Qual posição de gôndola? Qual categoria? Então, tudo isso a gente vem documentando, estruturando, para que a gente valide todas as métricas que a gente precisa e cresça, que é o momento que a gente está e é um dos motivos da nossa captação. Depois disso, a gente validou em dois sítios, que foi Porto Alegre e São Paulo, as duas capitais. A gente aplicou em uma, replicou em outra, validou em outra. Então, pronto, a gente conseguiu validar a estratégia. Fomos para P&D, construímos a estrutura de P&D, aplicamos tudo isso que a gente falou de desenvolvimento de produto, lançamos os produtos, falamos, pô, a gente sabe lançar produto, a gente sabe lançar um produto que as pessoas querem consumir, que aumentam a recorrência. Então, cada produto que a gente lançou aumentou a nossa recorrência absurdamente e diminuiu o ciclo de compra, aumentando a LTV e o ticket médio. Então, a gente validou que a gente sabe, a gente conseguiu desenvolver produto, e aí no primeiro trimestre a gente acelerou a aquisição, já tendo isso tudo validado. Foi o que deu o nosso boom de faturamento, que a gente faturou 4 milhões no último trimestre, sendo que a nossa projeção para 2026
era de 14 milhões e a gente já bateu 30 e poucos % no primeiro trimestre. Então, isso aqui se deve ao sucesso de tudo que a gente estruturou. E João e Pedro, acho super válido vocês comentarem sobre a estratégia, próximos passos mesmo nesse canal de B2B. Como é que vai funcionar esse crescimento? A gente vê que tem um potencial enorme nesse caminho para vocês. Perfeito. Em relação ao B2B, hoje a gente já está em alguns clientes bem interessantes, algumas franquias Mundo Verde, Divina Terra, algumas lojas especializadas bem famosas em São Paulo, como Armazém, 4 Estrelas, o Empório São Paulo. Os próximos passos para a gente é a gente conseguir expandir para Sul e Sudeste. A gente entendeu como é que funciona hoje a entrada nessas lojas, como é que a gente faz eles terem sellout, como é que a gente posiciona o nosso produto. Então, um exemplo prático do que a gente aprendeu. A nossa lata, primeira lata, era essa daqui, como vocês podem ver. A gente já está alterando toda a nossa comunicação. Hoje, nossos lançamentos, eles já vêm mais como um alimento. Então, a gente lançou aqui, por exemplo, esse produto aqui foi um brownie em collab com a Nut Bavaria, que é uma marca gigantesca hoje, de aquelas nuts glaciadas que vendem em shoppings, aeroportos, etc. Então, a gente hoje está presente em diversos shoppings e aeroportos do Brasil, em quiosques, junto dessa marca. A gente entendeu a comunicação, isso fez aumentar o sellout. A gente entendeu em que posicionamento de gôndola a gente colocaria, em que categoria a gente consegue colocar. E a gente está, no nosso roadmap aqui, principalmente na expansão do B2B, a gente está buscando agora atingir novos clientes. Então, hoje a gente já está com uma equipe estruturada, uma equipe que consegue suportar pelo menos 400% do crescimento. A gente já sabe adquirir o cliente, tanto pelo online, quanto as contas principais, através de visitação no ponto de venda, através de construção de relacionamento. E agora o plano é a gente expandir esses SKUs que mais funcionam, os SKUs que já foram validados para agir nesses locais, e expandindo junto nossas ações de degustação. Então, hoje, quando a gente faz uma degustação numa loja, por exemplo, a gente consegue vender 700, 600 reais até numa degustação, coisa que outras marcas nem sonham em fazer. Porque quando o nosso cliente entende o produto, ele compra. Porque a nossa principal dificuldade é fazer... Principal dificuldade não, né? A gente já vem conseguindo fazer. Mas o nosso desafio é fazer com que a pessoa ela entenda dentro do ponto de venda o que é o Bread. E uma das validações que a gente tem que o nosso produto é muito bom é que hoje nós temos mais de 2.000 prescritores, nutricionistas, parceiros, completamente orgânicos. Então, todo nutricionista hoje que olha para Bread, ele entende na hora o produto, ele entende como não tem nada no mercado que substitua. Então, ele quer prescrever, ele vem até a gente, ele quer incluir isso na dieta do paciente, ele entende isso como um ganho absurdo. E esses próprios prescritores também, eles indicam as lojas parceiros. Então, hoje, a nossa lacuna não é como entrar. A nossa lacuna é, estamos em poucos pontos de venda, temos muito mais mercado do que ponto de venda, a gente só precisa expandir agora, a gente só precisa entrar, então, construir ali nas principais capitais um time específico de campo, que é o que a gente vai fazer. Então, construir ali em Belo Horizonte, construir no Rio de Janeiro um time de campo e ações globais de marketing através do marketing, tanto de ativação de eventos quanto ativação online. Então, é um caminho que já está validado, a gente só precisa agora injetar capital para a gente suportar esse crescimento, porque diferente do B2C, o B2B ele tem um fluxo financeiro diferente, é um fluxo financeiro que não é 100% positivo para a gente. O B2C é, o B2B ainda não é. Então, a gente precisa de um fluxo de caixa para poder conseguir expandir na velocidade que a gente quer expandir, que é crescer esses 1000% em 18 meses. Parece um número absurdo, parece um número que eu tirei da minha cabeça aqui e falei, mas é completamente plausível, tá? Que a gente quer em 18 meses chegar com pelo menos um terço, 40%, entre um terço e 40% do nosso faturamento advindo de distribuição. Então, hoje realmente a gente está prestes a dar o boom, e é por isso que a gente está pedindo capital. Ficou respondido a sua pergunta, João? Sim, e aí eu queria até que o Pedro complementasse sobre esse ponto, como crescer no B2B e mantendo margem. Como é que vocês pensam sobre isso? Boa, João.
O B2B, ele tem uma estrutura que basicamente ele é custo fixo, né? Então, diferente do online, a gente pode ali escalar junto com anúncios e gerar faturamento, o B2B ele vem muito do custo fixo. Então, conforme a gente fatura mais no B2B, o custo fixo ele se dilui e a gente começa a gerar cada vez mais margem. Na verdade, o B2B é um dos canais que a gente verifica aqui que ele é um autogerador de margem de longo prazo, né? Então, a gente tem uma estrutura onde o nosso lucro bruto ele é alto, então a gente tem ali uma margem de contribuição alta também. A tributação para o B2B ela é um pouco menor do que o B2C, por alguns benefícios que o próprio Estado de São Paulo fornece para os revendedores aqui dentro, então que também já contribui. Então, o que sobra é basicamente diluir o custo fixo que a gente tem na operação para poder aumentar a margem. Então, conforme o João falou, a gente migra ali de 10% que a gente tem hoje para 30%, 35%, 40% do share entre B2C e B2B, a gente aumenta a margem na mesma frequência. Então, a gente tem esses ganhos, né? Eu queria ter... um outro ponto importante, para te complementar, isso é bem interessante, explicar como é que a gente pensa a junção dos dois canais. Hoje a gente focou no B2C porque estamos construindo uma nova categoria. Então a gente precisa construir uma marca e um desejo, porque se não tiver esse desejo e simplesmente por colocar um produto dentro de uma loja e ele não tiver saída, não tem porquê. O nosso intuito é fazer o lojista lucrar e não vender para o lojista. O lojista lucrando, a gente tem recorrência, a gente valida a recorrência e a empresa cresce e a gente consegue adquirir com fluxo financeiro positivo. Então, o B2C hoje já existe, na margem bruta do B2C, já existe um investimento de marketing muito grande. E esse investimento de marketing hoje, ele capilariza para nossa distribuição. Então, hoje a gente já tem, em múltiplas capitais, uma demanda por esse produto que a gente não tem esse consumo em ponto de venda. Então, hoje a gente só atinge o consumidor que gosta de comprar no online. A gente tem uma parcela muito grande desses consumidores que, se tivesse acesso ao produto na distribuição, ele compraria. Então, por mais que a margem ela diminua, a gente tem que vender com a margem menor, a gente não tem o mesmo investimento de marketing. Então, enquanto a gente tem um investimento agressivo no marketing no B2C, que o foco aqui é construção de marca, por isso que a gente tem um investimento agressivo, no B2B a gente tem a captação desse recurso. Então, hoje a gente já tem dinheiro que poderia estar rodando se a gente tivesse posicionado nas melhores lojas e nos grandes varejos do Brasil. Então, quando a gente colocar lá, naturalmente esse produto já vai trazer uma margem maior do que a do B2C, porque a gente já gerou o desejo. E o online, a gente vai manter um orçamento fixo para que esse desejo ele seja gerado e a gente traga um alto retorno no B2B. Então, a gente planeja, nos nossos cálculos, é que no B2B ele traga um retorno entre 25% e 30% de margem líquida. Então, não é algo que fica pequeno, não é algo que a gente vai precisar, porque a gente já tem essa máquina aqui gerando desejo, então a gente não investe tanto aqui, a gente não precisa fazer um investimento tão massivo aqui. A gente só captura o capital que a gente gerou aqui. Até para complementar, João, que eu acho um ponto muito interessante, desde que a gente está falando aqui de P&D também e atrelado ao B2B, no nosso próprio roadmap, pessoal, que vocês estão vendo aí, até na parte de suprimentos, a gente vem justamente estudando uma nova maneira de apresentar o produto para o B2B. O comportamento entre o online, ele é onde a gente tem ali maneiras de adquirir o cliente, e o potencial do cliente também em ser adquirido dentro do mercado, dentro do supermercado, dentro do empório, ele é outro. O ticket médio ele é outro, a maneira no qual o cliente consome o produto ela é outra. Então, o cliente tende no mercado, ele pode comprar no impulso também. E para isso, a gente estruturou, e o que a gente está para lançar aí nas próximas semanas, que vai sair daqui a pouquinho, esses novos produtos, são formatos do Bready em posições mais que aumentem a vazão dentro do lojista. Né? Então, a gente tem ali a versão que a gente já lançou de sachê, que vocês veem que a gente distribui, a gente está lançando uma versão diferente para mais to go, para a gente para colocar dentro do supermercado. Nós estamos diminuindo ali a proporção entre volume e embalagem para chegar num ticket onde a gente consiga colocar dentro do B2B, que junto com a concorrência que tem lá, a gente se enquadre melhor, e aquele cliente que já conheceu a gente dentro do online, que já ouviu falar a gente aí dos 2 anos, que a gente está jogando mensagem, 3 anos que a gente está trocando mensagem com o cliente, aquele cara ele que ficou pendulado para adquirir, no dia que ele vê a gente na loja e ele fala assim, poxa,
legal, ele está aqui na minha frente, é um momento certo, no valor a que eu quero adquirir, eu consigo atingir aquele cliente e ele consegue efetuar a venda dentro do lojista. Exato. Aí complementando, Pedro, são estratégias que é o que a gente desenvolve aqui na nossa eficiência, que é, a gente não sai vendendo sem ter um plano estruturado de como que a gente vai crescer em cada canal. Então, a gente tem uma estratégia para cada canal. Então, falando aqui, resumindo aqui nos próximos passos, basicamente a gente está buscando reduzir a eficiência operacional, ou aumentar a eficiência operacional da empresa, tanto tributária. Então, a gente já está, por exemplo, no próximo mês, a gente já vai mudar toda a nossa distribuição para a extrema, o que isso vai trazer já quase 6%, 7% de margem líquida direto, 6 pontos percentuais da margem líquida direto. A gente está negociando e está sempre ali trazendo novas formas de abaixar esse CMV em cada canal específico. Então, a gente já está com alguns planejamentos de rebranding, de troca de embalagem, para a gente estar sempre aumentando a eficiência operacional. A gente está também com planejamento de expansão do B2B, que é os 1000% em 18 meses, em que eu falei. A gente quer validar e entrar em grandes franquias e grandes varejos já com planejamento que a gente já validou. A gente está estruturando e finalizando de estruturar todas as linhas hoje de sabores. Então, cada linha, o waffle, linha de cookie, linha de cupcake, linha de tradicional, a gente vai ter 3 sabores específicos. Então, a gente vai virar uma marca com sabores de linhas realmente para cada momento de consumo. E, além disso, a gente vai partir para o aumento de conveniência, porque a gente percebeu que quanto mais a gente aumenta a conveniência do cliente, que é o que importa, aumenta o sabor e aumenta a conveniência, aumenta a LTV, aumenta lucro, e esse é o nosso foco enquanto adquire. Então, a gente entendeu que o próximo passo é, vamos deixar mais conveniente ainda, vamos lançar linhas prontas dos nossos produtos. Então, a gente vai lançar linhas do pão pronto para consumo, que esse é os nossos principais. A gente quer lançar o primeiro pão proteico com fibra sem nenhum carboidrato do Brasil. A gente vai lançar provavelmente início de 2027. A gente já está com 30% do desenvolvimento concluído. A gente vai lançar linhas de bolinhos, linhas de não sei o que, isso já está em estudo em 2027 também, para a gente conseguir ter uma penetração melhor em grande varejo, que é o que a gente estuda canal por canal. Além disso, a gente está desenvolvendo produtos também para que a gente tenha uma possibilidade de parcerias com influencers para conseguir aproveitar o canal. Então, que produto a gente consegue encaixar no TikTok Shop? Então, a gente já está pensando no produto para cada canal, do online e do B2B. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um produto que vai ser lançado agora, mês que vem. É um cupcake, basicamente instantâneo. Então, é um pozinho que você abre, coloca água só, bota no micro-ondas e ele sai um cupcake. Aí vai vir com sachê de calda, você abre, uma calda proteica, coloca em cima e consome no escritório, em qualquer lugar. E esse é um produto que a gente acredita que tem uma penetração alta no TikTok Shop. Então, a gente não pensa somente no cliente e em que produto a gente pode lançar. A gente pensa também em como adaptar a marca inteira para cada canal de venda específico para extrair o máximo e estar presente em tudo. O shelf life desses produtos prontos, a gente está buscando, esse é o que está a fase final, os últimos 20%, a gente está buscando entre 100 e 110 dias de shelf life. É o que a gente hoje está buscando. Então, a gente está conversando com fábricas, conversando com coisas, mas isso é só para 2027. O nosso planejamento é finalizar toda essa linha hoje de pó. Eu vi que o Ingo comentou aqui. Tá. E aí essas parcerias, esse cupcake que a gente vai lançar, por exemplo, adaptado a um canal, a gente já está atrás de fazer collabs, como a gente fez com a Nut Bavária, que aumentou 80% do nosso faturamento e reduziu o custo de aquisição em 25%, por conta de uma collab com a marca de renome de indulgência. Então a gente quer fazer collabs, esse produto, tipo a CIMED, tipo o labial da CIMED. A gente está querendo trazer uma parceria ali para fazer collabs, isso já está em desenvolvimento, já estamos conversando com algumas marcas também, que nós vamos virar uma empresa especialista em lançar produtos para cada canal e que a gente consiga viralizar em múltiplos canais. E é o que Pedro falou do grande varejo. A gente vai testar também, validar a ideia, que já está em desenvolvimento também, de diminuir a quantidade de porções para que a gente tenha uma saída. Quando a gente entrar no varejo, a gente tem uma opção que a gente não fique encaixado ao lado de marcas com ticket médio acima de R$100. Então, a gente está querendo trazer a hipótese de estar em grande varejo, será que um ticket médio abaixo de R$100 do produto?
a gente consegue se encaixar ali na categoria de café da manhã. Então, são os nossos próximos passos, é o que a gente está executando, é o que a gente acredita que vai trazer o nosso faturamento aí nos próximos 2, 3 anos. Alguma pergunta aí, João, do pessoal? Não, acho que você respondeu a pergunta do Ingo, ficou super claro, acho que podemos seguir. Perfeito. Então, resumindo, nossos diferenciais da Bread, nós somos um produto proteico, low carb, com ingredientes saudáveis. Então, nós temos um alto valor nutricional, sem glúten, lactose, adição de açúcar, com proteína vegetal, que hoje todo mundo só fornece whey, de qualidade. É um produto adaptável a múltiplos aumentos de ocasiões de consumo. Ele tem uma grande variedade de aplicação, o que aumenta engajamento e recorrência. A gente tem uma base ativa de clientes em crescimento e com recorrência e uma capacidade de ativação através desse PDV. Então, é uma base que a gente está sempre reativando com o PDV. E a gente é um dos poucos que tem uma combinação de low carb, proteína e fibra, sendo que fibra é o próximo claim aí de 2027 para 2028, é a nova tendência que vai estar surgindo por aí. Aqui um pouco dos nossos benchmarks. Aqui são empresas de superalimentos que a gente trouxe como referência. Então, a Super Coffee, ali, em 3 anos de fundação, bateu um faturamento de 106 milhões e 47%. A gente teve a Pura Vida também, que foi adquirida pela Nestlé, com faturamento de 300 milhões em 6 anos de fundação. E essa daqui é um dos nossos principais benchmarks para o pão pronto para consumo, que é a Hero Bread. É uma empresa que tem pouco mais de 4 anos no mercado, lá nos Estados Unidos. Ele já tem um valuation de 155 milhões de dólares, recebendo aporte ali de quase 70 milhões. Basicamente, ele é o pão que só tem proteína e fibra. E ele não existe ainda aqui no mercado, e a gente está querendo ser o pioneiro para trazer ele ali no ano que vem, 2027. A gente acredita que isso aqui vai acelerar ainda mais o nosso crescimento, mais do que já está acelerado. Então, explicando todo o contexto, o Pedro quer complementar com algum ponto? Não, pode seguir, João. Então, a nossa estratégia de saída via M&A é basicamente ali a tese, que é, nós somos um superalimento do mercado de panificação. Então, a gente está observando movimentações do mercado, como, por exemplo, a Ferreiro Rocher, o Grupo Ferreiro, que é da Nutella, Ferreiro Rocher, adquiriu a Bold agora, tem pouco tempo, por 1 bilhão. Claro, o mercado fala, não tenho como comprovar isso 100%, mas é aproximadamente isso, que é justamente a tese. O mercado de chocolate, ele viu um novo substituto ali para o chocolate, para os snacks, subindo, ele compra para adicionar ao portfólio uma marca que já tem uma marca consolidada, que já tem um público consolidado, que já tem um consumo ativo, e ela vai e adquire, e esse é o nosso planejamento. A mesma coisa que com a Positive Company para a Zaya, que ela deteve o controle da Zaya, que ali é uma questão mais de portfólio de café da manhã, que a minha tese, eles adquiriram a Zaya por isso. Então, nós estamos olhando para grandes players desse mercado e grandes players de marcas nichadas e marcas em geral de grande varejo, como a Unilever, Balduco, Wikibold, Nestlé, Danone. Então, é o caminho que a gente está construindo e a gente está sempre adaptando a empresa para que a gente consiga conseguir esse exit, que é o nosso objetivo em 3 e 5 anos. E João, voltando àquele último slide, isso é super relevante, né? Essa aquisição da Bold é super recente, e hoje, como você vem comentando no pitch, hoje ninguém faz isso para o mercado de pão, né? Que a Bread vem para ser a líder desse mercado de pão, para atrair esses grandes players e entrar no portfólio desses grandes players com uma tese de saída super clara. Exatamente, perfeito. É onde a gente quer se posicionar, é onde a gente quer entrar, onde a gente está posicionado. Hoje a gente está crescendo na velocidade que deveria, de acordo com o nosso planejamento. Então, nós estamos, inclusive, pedindo essa captação para que a gente consiga seguir com o nosso planejamento. Então, falando um pouco mais da gente, eu me chamo João Vitor Sarno, então eu sou o CEO, fundador, como eu falei no começo. Falar CEO de uma empresa nesse poste também, eu não gosto de usar essa palavra, porque eu sou basicamente a pessoa que enxerga, mas que executa.
A gente não tem isso de cargo de pessoa que só pensa, de só... A nossa cultura é que a gente tem que executar, fazer, e ser eficiente fazendo. A gente não acredita em empresa, é uma empresa inchada, uma empresa que, com processos, principalmente agora no início. Então, a minha experiência, tendo duas startups que já faturavam acima de 4 milhões por ano, é de aquisição de cliente. É o que eu sei fazer há 10 anos, trabalho com marketing digital há 10 anos, já investi mais de 25 milhões de reais em 50 países diferentes. Então, eu já vendi para múltiplos mercados, então eu entendo como adaptar a comunicação, como entrar em mercados mais difíceis, como os Estados Unidos, Alemanha, França, até no Japão, eu já vendi produto. Então, eu trouxe essa expertise para a Brady, implementei, junto com uma implementação de pensamento de teste, de validação e de crescimento em todas as áreas. Então, é o que eu trouxe aqui de expertise. Se o Pedro quiser se apresentar. Boa, João. Eu acho que eu gosto sempre de tocar nesse ponto, que eu acho que eu e o João, a gente tem uma sinergia muito legal, que o João vem justamente com essa parte de conhecimento muito do marketing digital, de aquisição de cliente, e eu venho muito na parte que complementa, na parte de estruturação, de fazer a operação rodar, garantir que a gente vai criar os processos e ter a disciplina de todos os funis estarem andando como deveriam acontecer, todos os dados estarem mapeados para a gente saber que a gente está seguindo por um caminho, esse caminho a gente deveria pivotar ou não. Então, eu venho muito com a base de dados, operações, entender ali o que a gente está estruturando, entender se o nosso caminho ele é viável, ele é financeiramente saudável, para a gente poder estruturar. Então, eu adquiri muita bagagem nesse segmento, das coisas que eu passei desde fintech e outras grandes empresas. Então, acho que a gente tem uma sinergia muito legal aí nesse ponto. Além disso, nós temos o Ronaldo Piva, que é o nosso diretor comercial hoje, que lidera a parte de distribuição, tem experiência em consultorias de São Paulo. E nós temos um parceiro, que é um dos sócios, que é a Turbo, que é uma das agências que mais cresce atualmente no Brasil, focadas em marketing digital. Então, hoje já tem mais de 400 funcionários, em um pouco mais de 3 anos. Então, é um parceiro bem interessante para a gente e estratégico que a gente utiliza em múltiplos momentos, sempre que a gente precisa. E aqui um porquê da nova rodada. Acho que eu já expliquei muito do porquê da nova rodada, mas trazendo um resumo geral. Basicamente, a gente precisa... validamos as ideias, validamos o que funciona, temos um planejamento pronto, já temos o nosso roadmap de produto, já sabemos o que vamos lançar, estamos desenvolvendo. O que a gente precisa agora? A gente precisa de estoque, fluxo de caixa e continuar desenvolvendo o produto. Então, basicamente, hoje, com o nosso crescimento, com essa linha de crescimento que a gente tem e essa construção de marca, hoje o nosso estoque ele precisa prever um crescimento que a gente está sempre aumentando. Então, hoje nós temos em estoque 100 dias de venda. Então, esses 100 dias de venda para a gente, se a gente for dobrar esse faturamento, ele teria que trazer ali aproximadamente 1,3, 1,4 milhões de reais de estoque aumentado. Então, nosso valor imobilizado ali em estoque, ele teria que duplicar, basicamente, se a gente quiser duplicar o nosso faturamento de acordo com projeção. Então, a gente trouxe aqui para a gente ter material de giro. O fluxo de caixa, ele é diretamente ligado à distribuição. Então, hoje, quando a gente vende para um parceiro, se o Peu quiser explicar isso melhor. Perfeito, João, explico sim. Perfeito. Como a gente está expandindo para o B2B, nosso objetivo é aumentar nossa contribuição do share do B2B, o que acontece? Normalmente, quando você vende para um supermercado, para um empório, para um restaurante ou qualquer um desses locais, o material tem que chegar no local e o cara tem que ter um tempo suficiente para vender esse produto. Então, basicamente, a gente trabalha no B2B com um ciclo financeiro negativo. Então, primeiramente, a gente fornece o produto para o cliente, para o fornecedor, para o revendedor, ele vai fazer a venda e aí ele vai receber um boleto no qual ele paga posteriormente, né, um pagamento a prazo. Quando a gente fala do online, a gente recebe nossos produtos D+1. Então, basicamente, a gente vende hoje e a gente recebe o dinheiro amanhã. Então, o nosso ciclo financeiro é extremamente positivo, né, representando em 90% das nossas vendas. Então, conforme a gente vai crescendo no B2B, a gente já deixa planejado que, beleza, olhando no longo prazo, olhando daqui a 1, 2, 3 anos, qual é o potencial que a gente quer, quanto a gente vai ter que ter de dinheiro para deixar alocado, para a gente não passar nenhum sufoco e entender que isso faz parte do crescimento. É uma estratégia que a gente faz para poder deixar o capital alocado para isso. Exato. E aí, projetando nesses 1000% em 18 meses,
daria uma necessidade aproximada de 35% do investimento é alocado a isso para que a gente tenha um fluxo de caixa saudável. E a gente consiga crescer sem se preocupar em alocar o que deveria estar indo para construir marca, etc., nesse fluxo de caixa. Então, é um dos motivos do investimento. E, por último, pesquisa e desenvolvimento. A gente, como eu falei, vocês podem perceber que a gente tem uma gama de SKUs planejados e a gente precisa investir cada vez mais para melhorar sabor, para entender os clientes e estar lançando produtos que realmente façam sucesso, e a gente vai aumentar o valor que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai realocar aproximadamente R$300 mil aí nos próximos 2 anos a mais para pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje nós temos 79% do cap table interno. Então, a gente está muito saudável com relação a isso. E aqui, João, se você quer explicar um pouco, quer que eu fale aqui? Boa. Basicamente aqui são as projeções que a gente fez com a empresa, né? O Pedro também ajudou nesse processo, a gente entendendo justamente esses custos, margens e como crescer com eficiências e a viabilidade do negócio. E a conclusão que a gente chegou aqui é que tem um grande potencial, você tem um mercado em alta, você tem um histórico de crescimento com eficiência que a empresa entregou desde a última captação e que justificam bastante essas premissas que a gente usou nas nossas projeções por aqui. Perfeito. O que a gente trouxe para cá, tá? Essa projeção aqui, ela é a partir de setembro, a partir de quando a gente está estimando receber o valor captado. Então, a gente trouxe um faturamento aqui nos próximos 12 meses, após captação, de 22 milhões, que não está fora da realidade do que a gente já fatura. Então, isso aqui é uma projeção, inclusive, realista. A gente não trouxe nada otimista. E a ideia aqui, como até o Pedro Freire comentou, não sei se eu entendi 100% a pergunta dele, sobre o top line crescendo. Ele estava perguntando sobre o bottom line, acho que talvez aqui eu consiga responder. A nossa ideia aqui é que, nesse primeiro ano pós-captação, a gente vai trazer o EBITDA para uns 12% para 14%, principalmente com essas modificações. O porquê que a gente vai começar aqui? Aqui o inicial ele é por conta da entrada do dinheiro na rodada, mas aqui a gente vai elevar aqui aproximadamente de 7% para esses 12%, 13%, 14% em um ano de EBITDA, por conta dessas otimizações de mudança de logística, de melhoria no CMV, na venda por distribuição. Então, no início, a gente vai contratar o time, vai reduzir o EBITDA, a gente vai aumentar aqui o nosso custo com o pessoal, mas aí, à medida que a gente finalizou de estruturar, aí a escala que entra, só entra aumentando a margem. Se o Pedro quiser comentar alguma coisa sobre isso. Boa, quero sim, João. Aqui, pessoal, como a gente vem comentando, e até muitos papos ali no próprio portal da Aquecid, hoje a Brady gira em torno de 90% online, 10% no B2B. A gente quer aumentar o B2B e trabalhar na recorrência no online. Então, a gente vinha o faturamento de recorrência, mantendo a aquisição que a gente já faz, aumentando a recorrência. Então, por si só, o faturamento do B2C, ele começa a subir cada vez mais conforme a gente trabalha na recorrência. No B2B, a gente trabalhando mais na aquisição, expandindo mais para o Sul e Sudeste, e aí a gente consegue começar a sair do faturamento que a gente tinha lá de 1,4 milhão para chegar ao que a gente está prometendo pós-captação, um ano depois, 2,5 a gente fecharia por mês, né? E aí eu acho muito legal citar também que eu vi muito pessoal comentando, hoje a Brady, no online, a gente adquire 100% via nosso site, né? A gente começou a entrar em outras frentes, como o João comentou, a gente vai começar agora a entrar mais no TikTok, a gente vai começar a entrar cada vez mais nos marketplaces, que a gente não estava entrando, basicamente quem revende lá são revendedores, então a gente vai começar a pegar esse share de outras frentes do online que a gente não estava adquirindo, porque a gente estava focando onde era necessário focar, onde a gente traria mais retorno. Então, a gente vai começar a expandir para esses novos canais, adquirir novos canais dentro do online também, de novas formas de produto para colocar nesses canais, além do B2B que a gente também está colocando aqui na conta, né? Então, a gente podia atingir a meta e como o João vai mostrar aí, nos próximos anos. Exato. Também. Que é aqui explicado um pouco aqui o nosso lucro líquido anual,
como que a gente pretende crescer ele, que é justamente no aumento da recorrência. Então, a gente já está querendo trazer esses novos produtos, a gente quer encaixar em múltiplos momentos de consumo e em formas de consumo diferentes, e assim a gente conseguir implementar um modelo de assinatura para que traga recorrência para a gente, e isso diminua o nosso CAC relativo ao longo do tempo. Então, eu acho que agora a gente só vai colher os clientes que a gente coletou. Então, no último ano, por exemplo, essa margem de 6% ela foi pequena, proporcionalmente, né, para o nosso crescimento não foi, mas ela só tende a aumentar porque a gente vai começar a colher a recorrência desses clientes e aí a curva ela começa a se abrir. E aí ela vai se abrir o quê? A gente vai ganhar o que a gente construiu de marca na distribuição e na recorrência do B2C. E aí a gente entende que a gente consegue chegar a 21,1 milhões de margem líquida, mais ou menos os 26% nos nossos estudos. E aí a gente vai estar aumentando ali, chegando nossa projeção em 5 anos de 82 milhões e 21 milhões de EBITDA. Qual é o ponto importante ali naquele último slide? O que o player estratégico de saída ele vai olhar? Ele vai olhar o faturamento, a capacidade de gerar receita da empresa, mas o principal, a eficiência da empresa, o quanto ela consegue gerar de EBITDA, o quanto de sinergia ela consegue gerar com o business dele, né, com o canal de distribuição dele. Então, o que eu olhei aqui, o que a gente estruturou, a partir do terceiro ano, a Bread já se torna super atrativa para player estratégico, fundos de private equity que buscam ali pegar empresas e estádios justamente ali no terceiro ano, escalar a operação e dar uma saída para o player estratégico. Enfim, a gente tem esses canais de saída já pensando no terceiro ano. Se a empresa continuar entregando e a capacidade dos empreendedores, do modelo de negócio da Bread continuar crescendo da forma que está crescendo. Então, esse é o principal também do racional desse slide. Perfeito. Então aqui a gente tem um pouco do retorno potencial sobre o investimento. Se o João quiser explicar um pouco sobre esses cálculos. Sim, isso é basicamente a simulação que a gente faz aqui de o investidor investindo ali 115 mil nessa rodada, quanto de equity ele teria. A gente coloca ali as rodadas de investimento seguintes, porque naturalmente a empresa eventualmente vai precisar levantar novas rodadas, e ali a gente consegue ver os cenários de saída, né? Quanto de a empresa tem potencial de ser vendida e quanto de retorno ela geraria para a pessoa que investiu justamente, né, nesse momento na rodada ali, investiu 115 mil na rodada. Essa é a simulação que a gente faz aqui em todas as nossas ofertas. Perfeito. Então, resumindo, por que investir na Bread? Nós já temos um produto testado e validado, nós temos um gap de mercado claro, no mercado correto, nós temos uma capacidade de entrega já comprovada através do último rodado de investimento. Então, nós recebemos 590 mil, trouxemos 520% de crescimento ainda lucrativos, com margem líquida positiva. Nós temos um modelo asset light muito simples de ir atrás do que está funcionando e construir a empresa ao redor disso. Nós não somos engessados com relação a isso. Acho que esses são os principais motivos que faz a gente uma empresa atrativa para essa rodada de agora. No mais é isso. O Bread é superfood para sua nutrição diária. Além disso, nós temos acredito que a gente tem uma oportunidade para quem quiser investir na gente. Eu não sei se a gente vai colocar o slide aqui agora. Pronto, perfeito. Então, os investidores que investirem na Bread, vocês automaticamente vão ganhar R$300 de produto. A gente vai dar um voucher para vocês pegarem os produtos para vocês. E quem tiver interesse em investir e quiser entender um pouco mais do produto, a gente está disponibilizando R$50 no cupom para vocês conseguirem entrar no nosso site, até simular, entender como é que funciona e conseguirem ter o produto em casa para entenderem realmente como é a experiência de consumir Bread. Tá certo? Boa. Acho que a gente passou aqui do nosso tempo. Eu não sei se tem mais dúvidas aqui do pessoal, mas não tendo, acho que é isso. Ficou super claro. Qualquer dúvida que tenha ficado ainda em aberto,
gente tem um fórum ali para disponibilizar e abrir ele para os investidores. Os empreendedores estão super disponíveis para responder por ali. E é isso, pessoal. Acho que isso foi um pouco sobre a tese, o que a gente construiu aqui e a história dos empreendedores. Tá certo, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço pelo tempo de vocês e espero vocês como investidores da Bread. Obrigado, pessoal.